liderada. Amém? Mas como é que se conquista uma liderança? Não uma autoridade. Quando você é colocado ali, você conquistou uma autoridade. Mas para que você possa conquistar uma liderança, você tem que conquistar o respeito. Quando você conquista o respeito, você se torna um líder. Amém? Então, a primeira coisa para que nós podemos ser líder na igreja, ou no nosso trabalho, ou até mesmo na nossa casa, nós temos que conquistar o respeito. E quando nós respeitamos, assim eles olham nós como um líder. Amém? E você vai ver uma história aqui. Como é que Deus faz um líder? Como é que um homem tenta fazer um líder? Um homem tenta fazer um líder assim, ó, vai lá, fica lá, olha, eu que sou o dono, então eu te boto de líder e eles têm que te respeitar por isso. Amém? E as pessoas, elas querem ser líder para ser respeitado. Mas é o contrário. Você conquista o respeito para ser o líder. Amém? As pessoas dizem assim, não, depois que eu virar líder, eu vou ser respeitado. Ele não vai me respeitar porque eu sou o líder. Ou quando nós temos, né, no lar, ou quando temos trabalho, eu falei assim, não, depois que eu estiver ganhando bem, estiver provando na minha casa lá, vão ter que me respeitar. Porque aí você quer que a pessoa te respeite quando você se torna líder. Mas na verdade, para você se tornar líder, você tem que conquistar o respeito. Porque a verdadeira liderança é conquistada pelo respeito. Amém? Quer ver uma diferença? Muitos de nós aqui, quase todos nós, já trabalhamos numa empresa. Trabalhamos ou não trabalhamos? Mas quando nós trabalhamos numa empresa, imagina você que trabalha numa empresa, aí a irmã foi trabalhar no mercado, outro trabalha aqui que tem bastante funcionário. Imagina quando o gerente fala assim, ó, contratei um gerente para mandar em vocês aí. E chega lá o gerente, no primeiro dia lá, mandando, todo mundo olha com cara feio pro gerente, é ou não é? Mas nem sabe do serviço aí. Já quer mandar em nós, chegou ontem, já tá mandando em nós, nem conhece o trabalho aqui. Nós que sabemos do trabalho. Por quê? Porque ele conquistou a autoridade, mas não o respeito dos funcionários. Tá entendendo? Mas agora quando você chama alguém no chão de fábrica lá, o peão lá, para ser gerente, quando ele se torna gerente, até torce para ele. Aí, hein? Mereceu, hein? Valeu! Por quê? Porque ele, antes de se tornar líder, ele conquistou o respeito dos funcionários. Então, antes de nós se tornar líder, nós temos que conquistar o respeito. Antes de você conseguir ser líder, irmãos, olha só, pode te botar de gerente, pode te botar de líder, pode te botar de pastor, pode botar de qualquer coisa. Se você não tem o respeito das pessoas, você nunca vai ser considerado. Você tem um cargo apenas. Está entendendo isso? Então, irmãos, hoje é mais pegado com os homens aqui, hein? Então, nós, homens, principalmente, se nós realmente queremos ser reconhecidos como o líder da casa, ou como o homem da casa, como aquele provedor da casa, primeiro nós temos que conquistar o respeito da nossa família. Seja dos filhos, seja da esposa, seja de quem for. Você sabia, irmãos, que 80% das mulheres, vou dizer, estudos, 80% para a mulher, ela mais considera a tua pessoa que o amor. Para ela é muito mais valioso como tu é como pessoa, como ela te ama. Ela olha para você e diz assim, olha, aquele sim é um homem correto, é um homem sério, um homem daquele outro. Ela te considera como uma boa pessoa. Amém? Para ela muitas vezes é mais importante que o amor. Admiração, achei a palavra para essa. A mulher é muito mais te admira e te ama. Admira pelo que você é que pelo amor que ela sente por você. Amém?
Quando você conquistar a admiração, o amor vem a consequência. Glória a Deus. Então a palavra dessa noite está dizendo que forjando o líder, a gente já começou aqui falando com aqueles que querem ser líder, né? Não é líder só aqui na igreja, viu, irmãos? É líder no trabalho, é líder na igreja, é líder na sua casa, é líder onde você quiser. Amém? Para os seus filhos. Amém? Primeiro você tem que conquistar o respeito. Glória a Deus. Então vamos começar na Bíblia aqui para ver se nós estamos certos. Aqui diz o título assim, ó, ser líder para ser respeitado. Mas na verdade, ser líder, não sei o que escrevi certo, ser líder para ser respeitado. Amém? Mas só que é o contrário. Nós temos que ganhar o respeito para ser o líder. A palavra de Deus está em Gênesis 37, 3. Ele diz assim, olha só, Gênesis 37, 3. Os irmãos que eles quiserem ali, que senão olha ali. Amém? Diz assim, ora, Israel amava José, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talhada de mangas compridas. Grave isso. Israel amava José mais do que os outros filhos. E ele mandou fazer para José uma túnica de mangas compridas. Amém? Por que o evangelista fez questão de botar mangas compridas? Porque todos usavam praticamente túnica. Mas a túnica de mangas compridas não era todos. Por quê, irmãos? Porque os servos, presta atenção nisso, os servos usavam túnicas com mangas curtas ou curtas. Por quê? Porque tinha que lidar com os animais, tinha que lidar na terra, tinha que lidar na lama, né? Então tinha que ser curto para não sujar. Mas os patrões, eles usavam longa, porque eles não usavam, não precisavam sujar. Então, quando você via, irmã, alguém vindo no campo, você sabia quem era o patrão e quem não era. Pelo quê? Pela manga. Aquele lá é o patrão. Então, ele sabia quem era o servo e quem era o patrão. Então, o que Israel fez aqui? Israel fez uma túnica de patrão. O que Israel está fazendo aqui? O que Israel está falando aqui? Está dizendo assim, ó, ele é o chefe de vocês agora. Mas o que é o problema de Israel aqui, irmã Fran? O problema dele, que Israel queria botar ele como chefe. Mas o que era o problema? Que José não tinha conquistado o... Amém! Ele não tinha conquistado o respeito dos seus irmãos. Então ele tinha o cargo, mas não tinha o respeito. E não adiantava de nada, irmãos. Então, irmãos, aqui já está dizendo nessa noite, aqui através desse versículo, ei, não adianta usar gravata, não adianta usar blazer, não adianta usar anel de pregador, não adianta nada, porque aqui também tinha roupa. Se você não tem respeito, nada adianta. Aqui José, ele tinha roupa de patrão, mas não tinha respeito. Amém? Ele tinha roupa, mas não tinha um patrão. Hoje em dia, irmãos, em muitas igrejas, não vou dizer igrejas e lugares, irmão, tem pessoas que têm roupa. Tem pessoas que têm anel. Tem pessoas que têm cargo, mas não têm o respeito. As pessoas não consideram ele isso.
Amém? Por quê? Porque eles foram colocados como Israel queria colocar José, à força, sem conquistar o respeito. Amém? Se você pegar alguém e quiser botar ali, ele pode até ser uma autoridade, mas pelo cargo que foi colocado a ele, não pelo respeito que ele conquistou. E vai haver muitas vezes, já aconteceu muitas vezes, de pessoas que não têm o cargo, mas têm o respeito. Irmão, você já viu que na guerra, quem é que tem o maior respeito dos soldados? Quem é que tem o maior respeito dos soldados? Hã? É o rei? Não. É o general. Por quê? Porque o general ele conquistou o respeito durante a tropa. Por quê? Porque ele já lutou junto com o soldado lá e eles viram, esse general luta bem. Então, quando ele vê o general lutando e derrotando, ele fala assim, esse general aí, ó, é bom. Então, o general, ele não é só uma autoridade, ele tem o respeito da tropa. Amém? No tempo de Saul e de Davi, Saul era o rei e tinha autoridade. Mas Davi tinha o respeito da tropa. Porque Davi matava, Davi ia para a guerra, Davi ia lá, ia junto. E toda missão ele ia. Então, primeiramente, antes de você começar a querer ser líder, você tem que conquistar o respeito. Amém? Não queira ser livre para ter o respeito. Ah, não, depois que eu virar gerente, depois que eu virar líder, eles vão me respeitar. Não, não vão. Primeiro você conquista o respeito dela. Eu, de repente, depois que eu começar a trabalhar, depois que eu começar a ganhar bem, depois que eu tiver um dinheiro, bastante dinheiro, a minha esposa vai ter que me respeitar porque eu sou o provador. Não. Você tem que conquistar o respeito. Amém? Você conquistando respeito, até desempregado vai ter respeito. Amém? Então aqui, Israel, ele queria colocar José, até eu acho, porque ele amava mais que os outros filhos. E queria colocar a marra e botou ele lá. Mas só que ele não tinha o respeito dos irmãos. Amém? Olha o versículo seguinte. Gênesis 37, 18. 37, 18. De longe, eles viram, antes que chegassem, conspiraram contra ele. Quando eles viram José de longe. E conspiraram contra ele, para matá-lo. E disseram uns aos outros, lá vem o grande Senhor. Por que chamavam José de Senhor? Por que diziam assim, lá vem o grande Senhor? Por quê? Por quê, irmã Fran? Porque ele estava vindo com a túnica. Então, quando ele estava vindo com a túnica, manga comprida lá vem o Senhor. Então, quando você vê alguém vindo com uma autoridade, com uma túnica, sem o respeito que você dá, bem aquele cara manda em nós. Então, quando ele se aproximou dos seus irmãos planejaram matar ele e vender como escravo. Mas por que fizeram isso se ele era o patrão? Se ele era o chefe ali dos seus irmãos? É porque ele era o chefe, mas não tinha o respeito. Amém? O pai dele botou ele como chefe, mas não botou ele a conquistar o respeito dos seus irmãos. O Israel, irmãos, cometeu um erro que muitos cometem hoje, na igreja, em casa, no trabalho, em muito lugar. Qual é o erro? Ele diz o seguinte, eu vou te dar um cargo, eles vão ter que te respeitar. Não. Eu vou te botar de pastor, eles vão ter que te respeitar. Não. Eles pensam que dando o cargo as pessoas vão respeitar ele. Não, você vai ter que conquistar o respeito para ganhar o cargo. É isso a diferença, irmãos. Você quer cargo, você quer ser visto como o patrão ou aquele que manda.
Conquiste o respeito das pessoas primeiro. Você quer ser visto ali na sua casa como um provedor. Esse marido que manda naquela casa lá. Conquiste o respeito da sua casa. Conquiste o respeito do seu filho. Conquiste o respeito da tua filha. Conquiste o respeito da sua esposa. Aí sim, você vai ser considerado o líder. Você não vai estar só ali. Você conquistou. Amém? Mas eu me lembro, irmãos, aqui na minha vida, eu já fiz de tudo um pouco. Irmão, eu já abri carrinho de pipoca, eu já vendi picolé, eu já vendi cachorro-quente, eu já abri loja, livraria, abri de tudo, amém? E maioria das vezes, eu pagava as contas e a minha esposa, ela trabalhava e juntava dinheiro, porque ela não pagava as contas, que pagava era eu, né? Então o dinheiro dela era todo para ela ia juntando. Mas ela não gastava o dinheiro, ela ia juntando. Aí quando queria abrir um negócio, ela falava assim, ó, eu tenho dinheiro lá, vamos abrir. Abri um cachorro-quente, não dava certo, quebrava, gastava o dinheiro, não deu certo. Amém? Mas todos os negócios que eu quis abrir, ela foi lá e me ajudou. Por quê? Porque ela confiava em mim e conquistou o respeito dela. Amém? Quando tu conquista o respeito, olha, eu vou fazer tal coisa. Se não der certo, não deu certo, não deu. Mas eu confio em ti, vai lá e faz. Amém? As mulheres também. Irmãos, olha só. Se as mulheres, se soubessem o poder que você tem. Se você fala para o teu marido, olha, eu acredito em ti. Vai lá que dá certo, eu acredito em ti. Irmão, o teu marido vai lutar com o Mike Tyson. Não quero saber, minha mulher falou que eu sou o cara, eu vou lá e luto. Amém? O morro todo pode estar falando que tu não serve pra nada, mas se a tua mulher falou que tu serve pra alguma coisa, tu confia. Não, olha, todo mundo tá dizendo que você não serve, mas se minha mulher dizer pra mim que eu sei, olha, minha mulher falou que eu sou brabo. Como diz um vídeo aí. Minha mulher falou que eu sou brabo aí, seguinte, se eu sou brabo mesmo. Mas tu é um cachorro. Não, eu sou brabo, minha mulher falou que eu sou brabo. Amém? Você viu que a mulher falou assim, olha, eu sei que tu consegue pintar, tu não sabe nem pintar, tu vai lá e começa a pintar lá. Ela disse que eu sei pintar. Amém? Porque é o poder que vocês têm. Amém? Então aqui, irmãos, quando eles viram, eles não viram alguém que eles tinham respeito. Eles viram alguém que tinha ganhado uma autoridade. Assim são muitas pessoas. Muitas pessoas chegam na igreja com anel de pastor, com vestimenta de pastor. Amém? Mas as pessoas não têm respeito por ele porque não conquistou aquilo. Ele está ali. Ele manda e desmanda pela autoridade que ele tem. Não pelo respeito que ele conquistou. Assim José. José mandava e desmandava nos seus irmãos. Não pelo respeito que ele conquistou. Mas sim pela autoridade que o pai dele tinha dado. Quantos aqui querem receber uma autoridade, mas não querem conquistar? Amém? Glória a Deus. Então aqui nós entendemos o jeito errado de forjar um líder. É querer colocar o líder lá sem que ele conquiste o respeito. Você quer formar um líder de verdade, você bota ali no meio dos peão ali. E ali ele vai fazer amizade com os peão, vai trabalhar com os peão, aí o que acontece? Aí ele vai começar os peão, vai, ele é legal, meu gente fino. Quando se for lá, ele conquistou, antes de chegar lá, ele conquistou a respeito. Mas Deus olhando Israel e vindo assim, Israel, não é assim que se forja um líder. Eu vou te mostrar para ti como é que se forja um líder. Aí vocês vão ver como é que Deus forjou um líder. E do jeito que Deus forjou esse líder, é o jeito certo. Como é que ele forjou? Olha só a diferença de como é que Deus forjou e como é que Israel forjava. Israel queria botar de qualquer jeito para sem conquistar o respeito dos irmãos dele. Mas Deus falou assim, não é assim que se faz. Vou te mostrar como é que se faz. Primeira coisa, tirou ele lá para o deserto, levou lá para o Egito. Amém? E como é que foi lá no Egito? Olha só. Gênesis 39, 1. Quando ele chegou no Egito lá,
Olha Deus como é que ele forma. Como é que ele forma um líder de verdade? Aí agora é Deus formando. Agora não é Israel mais. Agora é Deus. Olha como é que ele fez. E José foi levado para o Egito. E Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. E o Senhor Deus estava com José, e que veio ao ser um homem próspero, estava na casa do seu dono egípcio. Amém? Então ele pegou José, eu vou te mostrar como é que se forma um líder de verdade. Ele pegou José e vendeu José. José foi como escravo na casa de quem? Do faraó, do comandante da guarda. Amém? Potifar. Mas quando chegou no Potifar, ele chegou lá de comandante, de chefe? Chegou ele como lá? Servo. Por quê? Aí ele começou a trabalhar como servo. Aí o Potifar olhou assim: esse cara é bom. Esse cara é bom. Então o que Deus fez antes de José se tornar uma autoridade? Ele fez ele ganhar Ele fez ganhar o respeito primeiro. Primeiro ele trabalhou como servo e ganhou o respeito do general. Amém? Olha o versículo seguinte aí, ó. E Potifar, Gênesis 39, 3. E Potifar viu que o Senhor estava com José. Quando você vai lá trabalhando de servo ali, você não precisa chegar lá dizendo que eu que sou o dono. Não, Deus vai ver, ele vai ver em você a diferença. Ele vai ver Deus em você. Você não precisa chegar e dizer assim, eu sou a autoridade dessa casa, eu sou a autoridade dessa igreja, eu sou a autoridade desse trabalho. Não. As pessoas vão ver em você a autoridade. É como Potifar via. Potifar viu que Deus estava com José. Amém? Irmão, não queira botar força na sua autoridade. Faça que as pessoas vejam Deus em você. E você vai conquistar o respeito delas. Faça com que as pessoas vejam em você. Aqui José, ele não chegou como autoridade, mas chegou mostrando a imagem de Deus. E conquistou o respeito do faraó. Amém? Olha só. No versículo seguinte, e o Senhor prospera. E José, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Então, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Se ele mandava pintar, ele pintava bem pintadinho. Se ele mandava lavar, ele lavava bem lavadinho. Tudo que ele fazia bem feito. E assim ele foi, como é que ele foi fazendo? Ele foi conquistando o respeito do faraó. Amém? E versículo 4. E assim José achou favor diante dos olhos do seu dono. E o serviu, e ele pôs José por mordomo da sua casa. Ele passou a mão em tudo que tinha. Então, o comandante passou tudo que ele tinha às mãos de José. Mas por que ele passou a mão de José, irmão? Vinícius. Ele conquistou o respeito. Por que a mulher, o homem, deposita toda a confiança em ti? Porque você conquistou o respeito. Amém? Então aqui ele conquistou o respeito do faraó. Do comandante. Amém? Mas não era o suficiente. Ele ia ser comandante do Egito. Mas só do comandante não adiantava. Aí Deus falou assim, não, tu ganhou agora a confiança e o respeito do comandante do exército. Amém? Glória a Deus. Próximo versículo. Gênesis 42. E Faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, copeiros. Que eram 2 oficiais que foram mandados para a cadeia. Copeiros, chefe.
E o padeiro, chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. Onde José estava? No cárcere, ele estava preso. Amém? Mas aí, qual é o plano de Deus? Qual é o plano de Deus? Mas agora ele conquistou o respeito do faraó, agora está na cadeia. Por quê? Porque lá na cadeia também vai conquistar o... Amém? Então na cadeia ele também conquistou o respeito. Olha só, irmãos, versículo seguinte. E no 4. E o comandante da guarda deixou os cuidados de José. Ele já era o chefe da cadeia lá. Cuidado de José, para que o servisse por quanto tempo estivesse na prisão. Olha só, irmãos. Então ele chegou na casa de Faraó, conseguiu o respeito do Faraó. Depois foi mandado para a cadeia, e na cadeia ele conseguiu o respeito na cadeia. Amém? O que Deus está fazendo aqui, irmãos? Ele está forjando um líder. Mas para forjar um líder, não pegou José e botou lá, olha, agora o teu governador. Não. Por quê? Porque se ele pegasse lá, agora eu sou governador. Os outros, o comandante já falou assim, quem é esse aí para ser governador aí? Nunca vi esse nem. Agora quer ser governador. Ele ia até mandar, mas não ia ter o respeito do comandante. Amém? Mas como ele conseguiu o respeito do comandante, e agora está conseguindo o respeito na cadeia, na cadeia, que é das pessoas das classes mais baixas lá, né? Conseguiu o respeito do padeiro, né? Conseguiu o respeito de todos que estavam lá, e está forjando. Glória a Deus. E não bastasse nisso, olha só, irmãos, versículo seguinte, Gênesis 41 e 40. Você será aqui. Ele já conquistou o respeito de quem? Olha só. Você será administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no meu trono serei maior do que você. E o faraó disse mais a José: eis que eu constituí autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém? Agora ele conquistou o faraó. Respeito do faraó. Amém? E quando ele fez, agora tu é governador de todo o povo. Amém? Alguém tinha alguma coisa para falar contra? O comandante falou assim, cara, escolheu certo, esse cara aí trabalhou na minha casa, esse cara é bom. Aí o cara lá da cadeia, lá, o padeiro lá, eu vi um cara aí para mim, o cara também é bom. Por quê? Porque conseguiu o respeito dele e daquele. Ele não precisou fazer nada. O respeito que ele conquistou levou ele até o faraó. E quando ele se tornou governador, ele não se tornou só o governador, ele se tornou o líder daquele povo, porque todo mundo respeitava ele. Amém? Mas agora você viu a diferença de como é que Deus tornou José um líder e como Israel queria tornar? Israel queria botar ele ali de qualquer jeito, mas Deus não, Deus fez ele conquistar respeito por respeito, até chegar lá. Mas quando ele chegou lá, ele tinha o respeito de todo mundo. Diferente de Israel, Israel botou ele lá como chefe dos seus irmãos, mas quando chegou lá não tinha o respeito de ninguém. Amém? Então vai ter pessoas assim. Vai ter pessoa que vai ser colocada como chefe, como autoridade, como maior de todos, mas não vai ter o respeito de ninguém. Vai ter um cargo, mas não vai ter o respeito de ninguém. Mas tem pessoas que vai chegar lá, e quando chegar lá, pode até demorar mais tempo. Vai ser mais doloroso, porque você vai ter que provar, você vai ter que conquistar a confiança das pessoas, vai ter que conquistar o respeito das pessoas, mano, assim, então vai ser mais demorado. Mas quando você chegar lá, todo mundo vai olhar assim, esse cara merece. Esse cara eu respeito.
Amém? Você já chegou num time de futebol que você é um novo contratado? Você não chega lá, não, é assim, assim, assim. Não. Você tem que respeitar o mais antigo que tem lá, o jogador que está mais tempo, né? Esse cara tá aí há tanto tempo, já deu não sei quantos títulos pro time aí. Porque é o respeito que conquistou entre os jogadores. Amém? Tem muitas pessoas, irmãos, que nem tem futebol, nem tem tanto futebol para estar no time. Mas está no time ainda porque o pessoal tem o respeito por ele. Amém? Você entendeu nessa noite como ser um líder? Você quer ser um líder da sua casa? Conquiste o respeito. Não queira autoridade para pôr o respeito. Conquiste o respeito para ser autoridade. Quando você conquistar o respeito, você não vai precisar fazer mais nada. Eles vão te ver como autoridade. Quando José conquistou o respeito de Potifar, ele não precisou fazer mais nada. Potifar falou assim: tu é dono, tu vai administrar meus bens. E imagino eu, irmãos, quando o faraó estava lá, aflito com o seu sonho, e dizer: ninguém interpreta o meu sonho. Ninguém interpreta o meu sonho. Aí tinha um que José tinha conquistado o respeito, que era o padeiro. Chegou lá. Eu conheço um que está lá na cadeia. Mas se não tivesse conquistado o respeito, eu não tinha falado de José. Eu conheço um que está lá. Conhece aí? É José. Não sei não. Um copeiro, eu me lembro se é copeiro, se é o padeiro. Não sei não. Aí o que aconteceu? Potifar se levantou. Ele também trabalhou na minha casa. Ele também conquistou o meu respeito. Traz ele lá que esse cara é bom. Aí o faraó olhou assim: basta, cara. Se o general está dizendo que conquistou o respeito dele, se esse aqui está conquistando o respeito dele, não traga esse cara aí. E quando ele chegou lá, ele interpretou o sonho conforme Deus tinha falado. Aí ele falou assim: conquistou o meu respeito também. Ele já aconselhou o rei. Aconselhou o rei. Ele falou: olha, conquistou o meu respeito. E olha só, irmãos, digo mais. Se ele saísse da sala do rei, sem anel, sem nada, somente com a palavra dizendo do faraó, todo mundo respeitava ele. Amém? Mas chegou um dia que passou o tempo passou, e ele chegou lá aos seus irmãos para pedir alimento. Os irmãos daqueles que jogou ele na cadeia, que jogou ele beleu como escravo. Amém? Quando os irmãos chegaram lá, olharam José e disseram: é o governador do Egito. E quando ele é governador, como é que chegou ao governador? Eu passei por isso e me tornei governador. Quando ele falou a história dele, como é que se tornou governador, o que aconteceu? Ele ganhou o respeito de seus irmãos. E seus irmãos começaram a respeitar ele também. Glória a Deus. Então assim somos, não, irmão? Conquistemos o respeito das pessoas para que nós podemos ser vistos como alguém que possa liderar. Talvez essa palavra seja para mim, ou para nós, ou para cada um de nós. Porque Deus, ele fala, às vezes, que a sua palavra ela não cai em vão. Sempre para alguém é essa palavra. De repente é para nós. Eu pego essa palavra para mim também. Que cada vez que eu começar a perder o respeito na minha casa, eu começo a perder a minha autoridade. E quando eu começo a perder a minha liderança,
Quando eu começo a perder o respeito na minha casa ou no meu trabalho, eu começo a perder a liderança. E quando eu começo a perder a liderança, o que eu faço, irmão Fernando? Quando eu começo a perder a liderança, o que eu faço? O que é automático do homem fazer? Quando eu começo a perder a liderança? Irmão, assim, começa a usar a autoridade. Quando eu perdo a liderança, eu começo a usar a autoridade. Como ninguém me respeita mais como uma liderança, ninguém olha para mim como uma referência, eu começo a usar a autoridade. Não, eu que mando, eu que faço, eu que aconteço. Eu uso essa autoridade que eu tenho. Amém? Mas todo aquele que usa a autoridade é porque perdeu a liderança. Ele não é mais líder. Porque aquele que é líder nunca precisa usar da sua autoridade. Quer ver a diferença entre um líder e uma autoridade? A autoridade fala assim, ó. Quem não orar na terça-feira aqui na igreja, não canta no domingo. Eu estou usando da autoridade. Estou usando a autoridade que eu tenho de tirar tudo do louvor ou não. Mas agora, como é que eu uso a liderança? E eu vou vir na terça-feira orar. Quem é que vem comigo? Eu uso como uma referência. Irmãos, olha só. Na terça-feira eu estou aqui orando. Quem é que vai vir comigo orar? Aí todo mundo vai dizer, eu vou contigo, eu vou. Por quê? Porque eles vão ver para ti uma referência. Você vai ser uma referência para eles. Você vai ser um líder para eles. Amém? Mas cada vez que eu disser assim, ó, quem não orar na terça, não vai cantar na quarta. Eu estou usando a autoridade que eu tenho de deixar tu louvar ou não. E amém? E quando eu começo a usar da autoridade é porque eu não tenho mais liderança. O que eu falo não tem mais importância. O que eu digo não faz mais efeito. Amém? E se quando você está nessa fase, tudo que você fala, irmã Lecinha, não faz mais efeito, está na hora de você começar a conquistar o respeito novamente. Aí quando você começa a conquistar o respeito novamente, tudo que você falar é zoa. Glória a Deus! Espero que os irmãos tenham entendido essa palavra. Espero que os irmãos tenham compreendido e entendido. Que muitas vezes a gente não é a roupa, não foi a túnica, não foi a vestimenta de José que tornou ele um líder, mas sim o processo que ele teve no Egito. Então não venha dizer para mim que você tem um anel de teologia, que você tem uma gravata, você tem um blazer, que você tem autoridade. Eu vou dizer se você tem autoridade, se você tem o respeito dos seus irmãos. Se você tem o respeito da sua igreja. Amém? Eu posso até ser um líder ótimo. Mas na hora que eu fiz algo errado, eu perdi o respeito. E na hora que eu perdi o respeito, eu perdi a liderança. O que me resta é só usar a autoridade. Amém? Então faça de tudo para não perder o respeito. Não toque migalhas para você não perder o seu respeito. Porque o respeito, irmãos, não quer dizer que você vai ser humilhar, se você vai... Não, o respeito é quando você faz algo e ninguém tem nada para falar de você. É quando você fala algo, ó, eu vou fazer isso. Olha, de repente o respeito não é nem gostar. Muitas vezes você vai ter o respeito da pessoa, a pessoa nem gosta de ti, mas te respeita pelo que tu é. Amém? Mas também vai ter pessoas que vão gostar de ti, mas não te respeitam. Como é que você é em casa? Quando você fala com o seu filho, ele te ouve, presta atenção ou não te respeita mais? Quando você tem o respeito do seu filho, você tem autoridade. Amém? Não quero chegar assim, ó. Não, agora a partir de hoje, agora tu vai ficar de castigo, não quero saber, eu vou te chicotear, eu vou fazer aquilo, até aquilo outro. Eu estou usando a minha autoridade. É porque você perdeu ele. Conquiste novamente. E não tem vergonha, irmão. Não tenha vergonha de dobrar o joelho e falar, Senhor, me dá direção. Conquistar o respeito novamente. Porque eu não sou mais um líder. As pessoas não me ouvem mais. Eu não sou mais referência para ninguém.
Amém? Glória a Deus. Não sei se a irmã Fã vai querer orar aqui para coisa aqui, quer que eu despida aqui despeço do culto, o irmão Vinícius, quer que eu despeço do culto aqui? Quer despedir do culto? Vai querer despedir aqui? Quer que eu despeço? Quer que eu despeço do culto aqui? Então tá. Então tá, obrigado então. Então vamos aqui, né, irmãos? Vamos se colocar em pé aqueles que podem. E vamos fazer mais um louvor aqui para nós se despedirmos. Glória a Deus. Pode eu? Não vai adiantar porque não está aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, nessa noite a gente se pede desse culto, não se despedimos de Deus, mas sim desse culto. Amém? Que a palavra nessa noite possa ter falado com cada um nessa noite aqui. Amém? Que a palavra dessa noite possa ter... Que a palavra nessa noite possa ter falado com cada irmão nessa noite aqui. Amém? Vamos fazer mais um louvor para nós se despedir para nossa casa. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou já de mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu pararia. Pois o amor não se compra e nem se merece, o amor se ganha.